Nós vamos analisar estas conclusões, desde já com a ajuda da professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Ana Escoval, que teve a responsabilidade de coordenar este estudo. Professora, faça favor de se juntar a mim ao palco. Pronto, peço desculpa, Ju. Faça favor. Muito obrigado. Deixei-lhe a meio. Ora, muito bom dia, professora. Antes de exibirmos os filmes, temos 3 filmes que vamos exibir, 3 curtos filmes. Antes de os exibirmos, eu gostaria de perceber o que é que tem de diferente o Think Tank deste ano daquele que se realizou no ano passado. Nós, no ano passado, procurámos discutir e perceber como é que a inovação, em geral, poderia chegar às pessoas. Os caminhos que encontramos não são muito divergentes daqueles que encontramos este ano, mas o que ficou foi a dúvida como é que, em concreto, poderíamos exatamente discutir relativamente a uma doença, relativamente Doutora, eu vou a uma interrompê-la área. só para pedir para colocarem o countdown para termos uma noção mais correta das horas ou do tempo que vamos ter para este debate. Muito bem, pode continuar. Peço desculpa. Tenho É mais porque um isto também é minuto. importante Muito para mim obrigada. controlar estes tempos. Faça favor. E nesse sentido, escolhemos, aliás, pelas razões também que já expôs e que já foram expostas, esta área da oncologia. E neste ano fomos buscar, de novo, nós aquilo que utilizamos são metodologias qualitativas e o que fazemos, e o que fizemos este ano foi, de alguma maneira, o seguinte: pensamos no futuro, pensamos naquilo que são as pessoas que têm cancro e pensamos como é que as pessoas, sendo uma doença que está exatamente a aumentar e com a longevidade ainda mais, e estando aí tantas moléculas a entrar, como é que estas pessoas podem ter acesso à inovação? Ouvimos também descrições das pessoas que têm dificuldade em ter acesso, então como garantir esse acesso? Essa é a nossa preocupação. E partimos, do ponto de vista qualitativo, com essa pergunta em mente. Se quiser, é esse o nosso objetivo. E depois vamos tentar, através das nossas metodologias, e que é isso que os filmes nos vão mostrar, vamos tentar então regredir e procurar que obstáculos é que temos hoje e face aos obstáculos, face às limitações que não permitem às pessoas poder ter acesso hoje, o que é que podemos fazer, que saltos qualitativos podemos dar ao nível clínico, ao nível financeiro, para poder aplainar este caminho, para poder encontrar caminhos, para poder encontrar estratégias que nos permitam que as pessoas possam ter, de facto, acesso àquilo que precisam efetivamente. Não é a todas as inovações, não é de certeza absoluta à inovação que sai, é àquela que tem a ver exatamente com o seu problema. Foi isso que fomos fazer e o que fazemos é ir buscar à cabeça das pessoas, ao seu saber, ao seu conhecimento, e eu aproveito para agradecer a todos os peritos que connosco trabalham, para que nos trazem esse seu conhecimento, o sintetizamos e procuramos depois transmiti-lo às pessoas através de caminhos que nos parecem viáveis. É porque as pedras não são só no caminho também, deve haver algumas no sapato, portanto, problemas, limitações externas, limitações internas. Vamos então conhecer essas limitações através do primeiro filme, vamos ver. Pensar a saúde. Acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Cancro. Uma doença que diz respeito a todos. Cancro no mundo. 14,1 milhões de novos casos. 8,2 milhões de mortes. 32,6 milhões de doentes a viver com cancro. Cancro em Portugal. Mais de 25 mil mortes, responsável por cerca de 1/4 das mortes em Portugal.
No entanto, sabe-se que a inovação terá contribuído para uma redução de 8% da taxa de mortalidade por cancro nos Estados Unidos entre 2000 e 2009. A inovação foi responsável por mais de 10% do aumento global da esperança de vida no período de 1975 a 1995. Então, como podemos garantir o acesso dos portugueses à inovação terapêutica em oncologia? Para responder a esta pergunta, dando continuidade ao estudo iniciado em 2013, procuramos conhecer o estado da arte sobre as limitações e dificuldades colocadas no acesso à inovação no nosso país. Questionamos assim os peritos sobre quais as principais limitações que identifica no acesso à inovação terapêutica em oncologia. Preço elevado dos medicamentos inovadores. Incapacidade de gerir a entrada de novas tecnologias terapêuticas face ao contexto económico e financeiro do país. Demora na aprovação dos fármacos. Estudo de avaliação económica, Formulário Nacional Hospitalar, Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica. Barreiras administrativas na aprovação e na implementação dos ensaios clínicos. Ausência de alinhamento consentâneo entre a aprovação da inovação e a adequação do financiamento para acomodar a inovação. E fala-se muitas vezes de dinheiro, de custos, e o cidadão comum que não está muito por dentro desta questão fica tantas vezes chocado. Ainda há a questão recente de um inovador que fez headlines nas notícias de abertura. Fica chocado pelo preço dos medicamentos, professora. Porquê é que afinal são tão caros? Bom, normalmente olha-se para um copo e para uns está meio cheio e para outros meio vazio. É essa a ideia que temos. Para a indústria farmacêutica, há ali muito de inovação, há um grande esforço nessa inovação, muitos anos, e, portanto, esse valor tem que ser pago. Há muita discussão. Quem é que paga? Como é que se paga essa inovação? Todos os países pagam de igual forma. A inovação vem de igual forma para todos os países. É em função do seu produto interno bruto, comparativamente com os países que são mais ricos, os países que são mais pobres, é em função da sua população. Enfim, há imensas discussões. Aquilo que nós, e que aliás os peritos, e eu gostava de, eu às vezes digo nós, mas nós, neste nós, eu tento transmitir aquilo que é a opinião dos peritos, embora eu aqui também tenha a minha própria opinião, claro, mas tento de alguma maneira não a colocar em primeiro lugar. Na opinião dos peritos, as inovações, ou muitas das inovações, de facto são caras. E é preciso haver alguma possibilidade, digamos assim, de alguma redução nestes preços. A indústria farmacêutica está aqui hoje, sim, muitas das pessoas da indústria farmacêutica. Eu não sei como é que isto se faz. O mundo todo está pobre, nós estamos pobres, nós passámos a viver com muito menos dinheiro e o meu apelo é, senhores, entendamo-nos e encontremos uma forma, de facto, de baixar estes preços. Como é que se faz? Se é em termos de uma negociação ao nível mundial, se é em termos de uma negociação ao nível da Europa, se é em termos de preços para um Portugal que é pequeno, que tem 10 milhões de habitantes, que temos dificuldade não temos um mercado grande, claro, não somos um país... Não somos atrativos a esse nível. Não somos, se calhar, atrativos. Agora, eu não posso admitir que não possamos ter acesso a determinadas inovações por sermos incapazes de pagar, de alguma maneira, essas inovações. Mas não é apenas o dinheiro, professora, também há a questão do tempo até à aprovação. E depois, na Europa, temos uma média de aprovação de novos medicamentos muito inferior à portuguesa. E isto entende-se de que maneira? O país não sabe escolher, porque levamos tanto tempo. Temos demasiadas ofertas terapêuticas e temos dificuldade em escolher qual delas é a melhor. Essa já era uma conclusão do ano passado, é que há, de facto, há tempos que têm que ser percorridos e de acordo com os técnicos e com digamos que os diferentes passos que têm que acontecer para a aprovação, parecem existir, de facto, tempos a mais. E quando comparamos,
os tempos estão bastante mais alongados do que comparativamente com outros países. Eu sei, e sei que está a acontecer, um esforço significativo na tentativa de redução desses prazos, e está a acontecer uma tentativa de encontrar um modelo de avaliação que permita reduzir e encontrar, digamos assim, um caminho que seja mais célere e que permita que as instituições, que a indústria farmacêutica coloque ou possa colocar os medicamentos mais rapidamente. De qualquer maneira, permanece sempre a discussão, que é até que ponto é que essas inovações podem ser colocadas no mercado e como é que nós conseguimos pagá-las. E, portanto, isso exige sempre uma discussão, as diferentes alternativas que têm que ser discutidas, e são questões políticas também. Portanto, para além da aprovação técnica e do campo, dos tempos técnicos, aos tempos políticos que também têm que ser discutidos. E só dessa forma, com essa organização de vontades e de pensamento estratégico, é que poderá evitar-se é quase uma condenação, uma inevitabilidade de a saúde, como outras áreas na saúde, estar sempre dependente de retificativos? Bom, o retificativos é uma forma que nós temos em Portugal de compensar aquilo que não previmos inicialmente. O facto de, no início do ano, o valor que é colocado no Orçamento de Estado não ser o suficiente e, portanto, chega-se ao final do ano e normalmente é discutido um valor que vai corrigir, em princípio esse valor. Aquilo que seria ideal, se é que o ideal também pode acontecer nestas coisas, e para as organizações isso é fundamental. E ainda ontem nós estivemos num seminário na Escola Nacional de Saúde Pública e esta questão era discutida, exatamente, é que isto depois é em cadeia, porque os hospitais também, como têm os seus orçamentos aprovados, mas o valor que vão receber é bastante inferior àquilo que seria o desejável para a produção que contratam com o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que acontece é que também vão fazer as suas compras dos seus medicamentos e de outros materiais de consumos clínicos, etc., e vão ficar a dever, vão ficar com problemas de dívidas, porque o Estado não está a cumprir com eles aquilo que são as responsabilidades. E depois isto é, digamos que uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque a indústria, e enfim, toda a indústria da saúde, vai naturalmente com a expectativa de só vir receber daqui 180 dias ou sei lá quanto, vai também aumentar os preços por força dessas expectativas. E a instituição, nós temos, à frente de um hospital, temos muito pouca capacidade de negociação de preços, se os orçamentos não forem, de facto, os orçamentos adequados para a gestão das instituições de saúde. Portanto, é preferível sermos capazes, então, de discutir seriamente o que é que podemos fazer, qual é o orçamento de Estado que podemos, efetivamente, afetar à saúde. E há quem discuta, por exemplo, dentro deste grupo de trabalho, havia quem dissesse que, se isto fosse perguntado aos cidadãos, se fosse feito um referendo, aos cidadãos em geral, a maior parte das pessoas iria dizer que para a saúde não se importava que uma fatia superior fosse afeta para poder ter acesso e continuar a ter acesso a um Serviço Nacional de Saúde que lhe garantisse e continuasse a garantir os níveis de saúde que tem tido e continuasse a poder manter os indicadores de saúde que tem. Dificilmente mais pagamentos, mas uma melhor redistribuição dos orçamentos de Estado ao nível da saúde. Não sei, era este o pensamento. Com os impostos que já estamos sujeitos, as pessoas obviamente querem mais investimento na saúde. Não, mas eles não queriam mais impostos, queriam melhor exatamente. E nessa parte, para ajudar a pagar, quanto é que estaria disposto a pagar para ter um melhor Serviço Nacional de Saúde? Se fosse feita essa pergunta. E aí provavelmente diriam que eu já pago o suficiente para ter direito a um bom Serviço Nacional de Saúde. A maior parte das pessoas diria isso. Bom, prevê-se que nos países mais desenvolvidos a oncologia seja a área terapêutica de maior despesa em 2017, à frente de todas as áreas terapêuticas, nomeadamente nas áreas associadas aos cuidados primários. E é por isso fundamental captarem-se os recursos necessários para fazer face ao desafio e também estabelecer, isto é muito importante, os critérios de acesso. Vamos ver. Pensar a saúde.
acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Visando o fim que perseguimos, o de garantia de acesso à inovação, questionamos e consensualizamos com os diferentes painéis de peritos, duas dimensões de análise fundamentais para a decisão, cujas conclusões são as seguintes. Dada a escassez de recursos e a multiplicidade de moléculas a entrar no mercado, como preconiza a captação de recursos para a inovação terapêutica em oncologia? Estabelecimento de uma política para a captação de ensaios clínicos para Portugal. Análise do custo de oportunidades alternativas com melhor reafetação de recursos públicos à saúde. Prestação de serviços de monitorização e gestão clínica e administrativa da informação por parte dos hospitais aos promotores dos ensaios clínicos e alocação dos resultados à inovação terapêutica. Criação de uma base de dados nacional para monitorização dos resultados da utilização dos fármacos em contexto de prática clínica, como um instrumento de explicitação transparente do preço do tratamento por doente e dos ganhos em saúde obtidos numa lógica de value for money. Desenvolvimento de um modelo de negócio com a indústria com base em mecanismos de partilha de risco. Que critérios devem estar presentes na tomada de decisão para a introdução das novas terapêuticas? Taxa de sobrevivência livre de progressão. Parecer positivo da consulta multidisciplinar de grupo. Pré-definição de requisitos mínimos a serem cumpridos pelas instituições hospitalares na rede oncológica. Identificação de doentes com base em critérios clínicos ou subgrupos identificados. Decisão individualizada. Experiência clínica, com demonstração de resultados e ganhos incrementais. Professor, eu tenho aqui uma dúvida quando vi este vídeo em relação ao modelo desejado para esta lógica de partilha de risco com a indústria farmacêutica. Qual é o modelo desejável? É aquele em que é dado o tratamento a todos os doentes, em que de facto faça sentido, independentemente da taxa de sobrevivência? Há vários modelos de partilha de risco e isso foi discutido e, aliás, na evidência científica que nós recolhemos, há várias experiências. Há experiências em que, de facto, a indústria farmacêutica cede as terapêuticas e depois tem a ver com os resultados, que pode ser 50% dos resultados de sobrevivência, ou pode ser os 100%. Portanto, depende muito da partilha de risco. Aliás, em Portugal, eu penso que neste momento há, sei lá, uns 5, 6 modelos com vários hospitais. O que acho é... E era preciso, e seria adaptável cada modelo? Eu vou dizer uma coisa politicamente incorreta. Faça favor, não sei. Eu acho que nós somos um país em que desconfiamos todos uns dos outros. Sim. E, portanto, neste tipo de modelos, é preciso confiarmos. É preciso acreditar. E temos um outro problema. Nós não temos boas bases de dados, boa informação para acompanhar este tipo de processos, que, aliás, é uma das conclusões, ou, enfim, são, aliás, dentro das conclusões, este é um processo que é fundamental, é ter, de facto, sistemas de informação que nos demonstrem os resultados. Nós estamos muito habituados, de todos os lados, a dizer assim, esta terapêutica é, de facto, muito boa. Mas é muito boa porquê? O que é que fez? O que é que aconteceu? Curou? Em quem? Em que resultados? Temos evidência científica internacional. Mas em termos nacionais, em que idades? Em que situações? Com que complicações? Tudo isto é necessário. É preciso ter bases de dados muito sólidas para que tudo isto esteja demonstrado,
para que possamos, de facto, acompanhar isto. E a partilha de risco só é possível se estas bases de dados estiverem bem sustentadas. Claro que eu quero acreditar que a indústria farmacêutica, que tem algumas destas experiências, eu costumo dizer, às vezes, brincando com algumas das pessoas com quem falo, que esta coisa agora que nos vêm a oferecer algumas terapêuticas que são caríssimas, quase que têm que fazer connosco um tipo de time sharings, não é? Porque nós não temos dinheiro para pagar aquilo. Portanto, quase que temos que pagar, ir pagando ao longo da nossa vida. Ora, temos que encontrar modelos para poder pagar, embora eu acho que os preços têm que descer, mas mesmo os preços descendo, é como as casas, não é? Agora estamos mais pobres, as casas têm que descer também. Mas, independentemente disso, não temos dinheiro para investir aquilo tudo. E se, eventualmente, então, em determinados medicamentos, havia uma possibilidade de cura, estava demonstrada, de 30% a 40%, e agora é possível, e está demonstrado que há de 90%, isto para a população é fundamental. Mas é para toda a população? Em que situações é que pode ser aplicado? Então aí vem a partilha de risco. A quem é que eu posso aplicar? Okay. E se as coisas não correrem bem, como é que eu divido este risco? E de que lado é que fica o risco? Porque nós estamos muito habituados também, ao nível do Estado, a ser o Estado a assumir uma parte significativa dos riscos. Sim, é verdade que isto acontece. E, portanto, as pessoas, gato escaldado, de água fria tem medo, não é? E, portanto, as pessoas tentam retrair-se um bocado. Eu acho que está, com bons sistemas de informação, boa monitorização, está na hora de fazerermos, de facto, mas porquê é que nós não temos esses sistemas de informação, professora? Nós sabemos que temos um excelente sistema de informação no nosso país, que é a da autoridade tributária, e o resto? Não, que faz cruzamento de dados e não consegue fugir a nada, não é? Mais outra coisa. Porquê é que há quer dizer, aliás, percebemos, não é? Porque um é para receber e o outro é para gastar. Exatamente. Mas é verdade que não há vontade política de investir nessa base de dados. Eu estava muito convencida que o Dr. Paulo Macedo, quando chegava à saúde, resolvia este problema. Pois, mas ele hoje também não vai estar aqui para nos dizer, mas pode ser aqui um representante. Mas vamos perguntar. Sim, vamos lhe perguntar. Porque, de facto, nós temos áreas em que temos excelente informação. O que muitas vezes nos falha é a interligação, a articulação, é depois a continuidade destes sistemas de informação, é pô-los a falar uns com os outros. Depois temos às vezes a ideia que vem mais um e põe mais um sistema de informação que aquele é seu. Nós gostamos de ter as nossas próprias coisas, não é? Fomos conquistadores, andámos pelo mundo e gostamos de pôr a nossa chancela em tudo quanto é coisa. De resto, temos 3 bases diferentes no país neste momento, não é? Por exemplo, o que também não ajuda a ligar. Mas podíamos recorrer aos senhores do Sítios, são todos informáticos e fizeram um ótimo trabalho agora para resolver os problemas e quem sabe teremos aí maneira de avançar. Mas, de qualquer forma, há gente competente para fazer esse trabalho e esse é um dos pontos fundamentais deste estudo, não é? E esta questão também da captação de ensaios clínicos para Portugal. Há ensaios clínicos, há numa lógica de cada um por si, cada hospital por si, para ver quem consegue. Devia haver um modelo que fosse mais geral, que ditasse as regras. Acho que a nível da captação dos ensaios clínicos, por exemplo, nestas reuniões, eu confrontei-me com uma coisa que pensei que não tinha refletido sobre ela. Por exemplo, para podermos ter ensaios clínicos, temos um manancial de informação que tem que ser preenchido, as coisas têm que ser feitas com grande rigor. E isso exige quase que uma máquina administrativa montada dentro das instituições para isso ser feito. E uma das situações que as pessoas se queixam, os diretores de serviço e os serviços, é que não têm, por exemplo, pessoal administrativo para poder acompanhar este processo. Gostariam de entrar nos ensaios clínicos, eu vejo ali algumas cabeças a fazerem que sim, gostariam de entrar nos ensaios clínicos, isso seria excelente para as instituições de saúde e falta-lhes, digamos que aquele investimentozinho, né? Aquela alavancagem. Eu acho que, porquê é que não vamos fazer todos um voluntariadozito ao meio da tarde, não é? Para que isto possa acontecer, porque isso pode ser, de acordo com estes peritos, pode ser uma fonte de financiamento importante. Para além de poder ser uma forma de tratarmos doentes, de introduzir inovação e de podermos, naturalmente, também aliviar um bocadinho a carga da despesa em saúde.
Aliás, recentemente também com a questão da hepatite C, neste momento está a acontecer esse ensaio que foi bastante aplaudido por todos. E é fundamental pensarmos no doente enquanto ponto de partida e ponto de chegada. Por isso, esse é o único objetivo. Vamos ver então as 5 dimensões a que este think tank permitiu chegar para facilitar o acesso à inovação terapêutica na área da oncologia. Pensar a saúde. Acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia. Face às conclusões obtidas, procuramos igualmente refletir com o painel de peritos envolvido no think tank os caminhos e alternativas que se apresentavam mais adequados ao objetivo definido. Foram identificadas 5 dimensões estratégicas que sintetizam as principais orientações, recomendações que parecem poder aceitar um desenvolvimento harmonioso e sustentável de um Serviço Nacional de Saúde inclusivo que garanta aos cidadãos o acesso à inovação terapêutica adequada a cada estadio da sua doença. Como garantir o acesso do cidadão à inovação terapêutica em oncologia? Estratégias e mecanismos. Participação do doente e sociedade civil. Financiamento e sustentabilidade. Inovação organizacional. Regulação e avaliação. Reforço dos sistemas de informação. Participação do doente e sociedade civil. Educação da população sobre o tratamento do cancro e medicina avançada para o doente poder fazer opções no seu tratamento. Compromisso prévio da sociedade a nível da definição de prioridades na alocação de recursos. Envolvimento dos cidadãos através das associações dos doentes no processo de tomada de decisão. Financiamento e sustentabilidade. Adoção de um modelo de financiamento Money Follow the Patient. O financiamento deve seguir o doente. A decisão é igual e uniforme para cada doente, desde que este cumpra determinados critérios pré-estabelecidos. Criação de um fundo público para financiamento de tratamentos inovadores. Definição de estratégias a nível europeu e ou mundial pela indústria farmacêutica para melhoria das condições locais de negociação das novas tecnologias com as organizações de saúde. Inovação organizacional. Centralização da decisão terapêutica em centros de referência. Discussão prévia de casos e patologias para avaliar a introdução de medicamentos inovadores. Definição de uma política do medicamento nas instituições hospitalares, assente no sistema de informação para um medicamento e no posicionamento dos serviços farmacêuticos, da Comissão de Farmácia e Terapêutica e das direções clínicas na decisão do acesso à inovação. Promoção de ensaios clínicos multicêntricos em Portugal e melhoria das condições para a sua realização. Introdução de mais ensaios clínicos nos hospitais e criação de estruturas de apoio para o tratamento dos dados a nível do hospital, de forma a viabilizar a sua realização. Regulação e avaliação. Alteração do paradigma do relacionamento do setor público com as indústrias da saúde numa ótica de parceria e compromisso desde a investigação às relações comerciais. Avaliação das novas tecnologias de saúde e existência de um sistema de monitorização de resultados na prática clínica, onde exista uma participação ativa da indústria farmacêutica ao nível da implementação dos estudos e na respectiva comparticipação. Maior incentivo à investigação clínica como política nacional e europeia. Reforço dos sistemas de informação. Acesso à informação e prestação de contas, accountability, de todos os intervenientes e stakeholders para a melhoria dos processos de tomada de decisão. Desmistificação do impacto da inovação terapêutica em termos de sustentabilidade do sistema de saúde. Clareza e transparência das decisões no processo de acesso à inovação.
roda do acesso do cidadão à inovação terapêutica. Professora, estamos mesmo no final. Duas perguntas muito rápidas. Este ano tiveram a oportunidade, agora em outubro, de levar as conclusões do primeiro think tank ao Parlamento, a representantes dos vários partidos com assento parlamentar. Viu ali alguma janela de oportunidade ou saiu desiludida? Muito francamente. Clara, ainda é manhã. É assim, estavam representados todos os partidos e eu tenho que dizer o seguinte. Em relação ao Partido Socialista, estava uma senhora que, por acaso, já tinha trabalhado no IPO e tinha tido também a responsabilidade de ser Ministra da Saúde e, portanto, deixou alguns desafios e acho que foi bastante interessante a postura do Partido Socialista. Em relação ao Bloco de Esquerda, tínhamos um médico, o João Semedo, e também foi interessante a sua resposta. Relativamente aos partidos do arco da governação. Do arco da governação, como ou do aquilo que eu tenho pena é que as pessoas se defendam. E quando somos colocados perante estas coisas, nós aquilo que queremos aqui, nós não trazemos números. Aquilo que nós aqui estamos a dizer, aquilo que nós procuramos sensibilizar, para as pessoas terem acesso à inovação em saúde, é preciso que as próprias pessoas se motivem e participem neste processo. A sociedade civil tem que participar, os cidadãos e os seus representantes, os representantes dos doentes, têm que participar ativamente. As pessoas têm que perceber que isto é difícil, como é que têm acesso, ao que é que têm acesso, ao que é que devem ter acesso. Isto não pode haver caixas negras. Claro. Tem que se perceber. E eu acho que o nosso conferencista brilhantemente já nos explicou essas coisas todas. Claro. E, portanto, acho que é isso que nós queremos aqui transmitir. Não queremos transmitir outras coisas. Portanto, mas querem esse compromisso. Queremos esse compromisso com a sociedade. Não queremos, e, portanto, não vale a pena as pessoas virem-nos dizer que já fizeram não sei o quê e que já este ano gastaram não sei o quê em medicamentos e não sei o quê. Pois nós sabemos que se gasta muito e que há muitos gastos, mas não é isso. Não é isso. O que nós queremos é aquilo que outros países têm feito. É que a sociedade civil vá junto dos partidos políticos e que os partidos políticos, até se calhar antes das eleições, assumam com a sociedade civil o empenhamento por causas e que assumam nas suas linhas que vão, de facto, tentar garantir às pessoas, dentro dos limites do possível, porque nós sabemos que há limites. É que há compromisso de regime para a justiça, para a educação e tem que haver para certamente para a saúde. Professora, Think Tank 3 no próximo ano. Sim? Yes or no? Ok, just say yes. Muito bem. Muito obrigada, professora. Professora Ana Escoval, muito obrigada.